Graça e paz, família IBCNB. Vamos orar juntos? Grandioso Deus e eterno Pai, nós te rendemos graças pelo teu amor infinito e bondade. Tua graça e misericórdia esteja sobre nós e tuas bênçãos incontáveis venham nos alcançar. Que nós estejamos atentos, ó Deus. O Senhor quer nos falar através desta celebração, em nome de Jesus. Amém. Olá, família IBCNB. Espero que você esteja nessa expectativa de estarmos novamente aqui para juntos prestarmos este culto. Então, logo estaremos no dia 16 de julho, em comemoração ao 38º aniversário da IBCNB, fazendo uma celebração ao vivo, uma apresentação online. Esteja convidando pessoas para participar dessa festa. Claro que a gente ainda não está liberando para a vinda de todos ao templo, mas estaremos mais próximos desta maneira, fazendo essa transmissão ao vivo que estará acontecendo no dia 16 de julho, numa quinta-feira, às 19h30, e você vai poder estar aí junto com a sua família, amigos, e estar assim passando para eles essas informações desse dia de festa. E a partir de então, no domingo seguinte, e assim seguiremos com os cultos online, através então de uma apresentação ao vivo. Bom, nesses dias nós estamos refletindo sobre chamado a fazer discípulo. Com base em Isaías 54:13, este é o tema que o Mevan trouxe para a campanha de missões estaduais para desenvolver junto às igrejas batistas nos campos capixabas. E conforme comenta a expressão chamado, revela a pessoalidade das ações do Espírito Santo de Deus na vida do cristão, sendo por ele capacitado a cumprir o chamado junto a um público específico de pessoas, a qual o então discípulo seja movido pela mesma compaixão de Cristo. E este é o cerne da missão observado nas palavras de Jesus em João 15, ao definir o discípulo como sendo alguém que dá a sua vida pelos outros. Sobre isso, no livro Multiplicando Discípulos, de Wiley Moore, tomando por base o que Jesus declarou em João 15:13, sinalizando que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, o autor, na página 22, então considera que o discípulo de Jesus deve revelar um amor que seja suficiente para torná-lo impopular, para torná-lo rejeitado, para torná-lo sozinho em meio à multidão, para torná-lo um sofredor. A conexão dessas afirmativas ao texto bíblico em João 15, de 18 a 21, revela o que se espera, que se responde, então, a quem responde ao chamado de Jesus para fazer discípulo. Quem atende ao chamado larga tudo quanto tem, não para fazer algo que, aos olhos do mundo, tenha valor especial, mas simplesmente por causa do chamado, porque de outro modo não pode seguir os passos de Jesus. A esse ato não se atribui o menor valor. E foi nisso que se deu a crise de Pedro e os demais discípulos em Mateus 19, onde Jesus, após ter sido abordado por um jovem de muitas riquezas, o qual lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Versículo 16 de Mateus 19. Havendo-o orientado a abrir mão de todos os seus bens em favor dos pobres, mostrando não se agradar de sua proposta, o jovem então afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Versículo 22. Se dirigindo aos seus discípulos, Jesus disse: digo-lhes a verdade. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil
passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Nos versículos de 25 a 29 de Mateus 19, nos é revelado a crise externada pelos discípulos de Jesus, em que no Evangelho ficou assim registrado. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Independente de qual grupo seja ou para qual propósito específico Deus me direciona a trabalhar, para que eu cumpra o chamado, preciso ter como prioridade na missão me ver como um discípulo de Jesus. E isso significa dar determinados passos que me leva a mortificar a velha natureza, repleta de vícios que me escravizam a uma vida de pecados. E é a partir daqui que desenvolverei a mensagem de hoje, em que, tomando como base as mensagens de Efésios 4, de 1 a 7, e Filipenses 2, de 1 a 8, 12 a 16, refletiremos sobre o tema para que eu cumpra o chamado. Vamos louvar? Olá, queridos irmãos, amados amigos, é com muita alegria que a gente está em mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. E eu queria convidar você aí na sua casa para que você adore ao nome do nosso Deus, que você peça para que Ele abra os seus olhos para as bênçãos e para as vitórias que Ele tem para a sua vida, meu querido. A gente vai abrir os nossos olhos e olhar que Ele é santo e ver que Ele é santo. Vamos declarar isso? Abra os olhos. Santo, 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 exaltado.
E esse Deus é um Deus que nos fascina, não é verdade? É um Deus que nos faz ver, nos faz crer cada vez mais de que Ele é dono de tudo e de que somente nele podemos obter as vitórias que a gente quer na nossa vida, as bênçãos que a gente quer, mas principalmente é somente para Ele que devemos declarar todo louvor, toda a nossa adoração, e é por Ele que pregamos o Evangelho, que falamos do amor verdadeiro para aqueles que ainda não conhecem. E que possamos ter esse sentimento. Essa música agora é uma oração dizendo que queremos viver somente para amar o nome do nosso Deus, nos envolver nos braços dele. A gente vai declarar isso, coração da noiva. Mexe com meu coração, enche-me de alegria, gera em mim uma paixão. Quero que venha o teu reino, a tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para te adorar. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar. Do teu amor, me envolver em teus braços, sentir teu calor.
para que eu cumpra o chamado. Para essa reflexão, como já antes anunciado, tomei como base o texto de Paulo em Efésios 4, de 1 a 7, e Filipenses 2, de 1 a 8 e 12 e 16. E eu peço que você mantenha ao seu alcance o recurso que utiliza para a leitura da Bíblia. Espero que, a exemplo dos bereanos, que receberam a mensagem com grande interesse, citação aqui de Atos 17, 11, vocês se esforcem então agora em acompanhar a exposição dessas e de outros textos então bíblicos, outras leituras bíblicas que estarão sendo utilizadas no correr desta mensagem. Então esteja atento aí, acompanhe através desse recurso que você tem e que utiliza para a leitura da palavra de Deus. Bom, começando agora aqui por Efésios capítulo 4, versículo 1, de 1 a 7, observe no texto que Paulo exorta os cristãos a viverem de modo que cumpram os propósitos para os quais foram chamados. Deve se esforçarem ao máximo para viverem em união, amor e paz, tanto no mundo quanto em família. E isso não é tudo. Paulo ainda exorta os cristãos a estarem preparados para enfrentar conflitos espirituais. Isso é observado na mensagem dos 3 primeiros versículos do capítulo, onde Paulo assim disse: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4, de 1 a 3. Preste atenção. Nós testemunhamos ser discípulo de Cristo no modo em que estreitamos a nossa comunhão como cristãos. As características que devemos externar, conforme destacadas por Paulo no texto, são humildes, não porque somos inferiores a outros, mas porque não nos consideramos melhores do que os outros. Cristo demonstrou que a humildade é a base para o serviço, a honra, o respeito e o amor por outros. Dóceis, ou seja, mansidão, também somos chamados a andar com mansidão, ou seja, a ter consideração pelos outros e não procurar dominá-los. Pacientes. A fim de sermos mansos, precisamos ter paciência para conter o desejo de buscar vingança ou fugir daqueles que nos perturbam. A paciência nos permite suportar as atitudes, comportamentos e imperfeições dos outros em amor, conforme podemos ver no versículo 2 do texto. Então, com base nisso, voltando agora um pouco a nossa atenção para as declarações de Paulo acerca da auto-humilhação de Jesus na mensagem de Filipenses 2, de 1 a 8, o que podemos ver é que essa manifestação se deu primeiro em seu espírito. Observe o que é dito nos versículos 5 e 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é um vivo reconhecimento do valor infinito dos seres humanos e do privilégio que temos em poder servir uns aos outros. Na declaração de Paulo, os 2 verbos por ele usados indicam a ação a que a mente de Cristo, então, o conduziu. Primeiro, fala do sacrifício, daquilo a que renunciou ao dizer que Cristo esvaziou-se a si mesmo. O segundo, de serviço, até mesmo de escravidão, de como se identificou conosco e se colocou na nossa disposição, é visto na expressão humilhou-se a si mesmo. Nisso, vemos que a ordem dada aos cristãos é para deixar que a mente de Cristo se desenvolva em nós, ou melhor dizendo, entre nós,
e, em humildade de espírito, considerar também outras pessoas melhores e mais importantes que nós. Isso é visto nas palavras iniciais de Paulo, nos primeiros 4 versículos de Filipenses 2, em que assim disse: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E como transição à sua fala, como aqui já visto no versículo 5, ele então disse: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O relatório de Weinberg, da Comissão de Lausanne para a Evangelização Mundial, assevera sobre este ponto, declarando que as testemunhas que tiverem a mente de Cristo terão um profundo respeito pelas pessoas a que servirem e por suas culturas. Em resumo, para a conclusão do que vimos em Efésios 4, de 1 a 3, a humildade, mansidão e paciência promovem a unidade do Espírito no vínculo da paz entre os cristãos, conforme Paulo lembra aos seus leitores no versículo 3. De acordo com o comentarista bíblico Francis Fox, isso nos dá o entendimento de que essa unidade não é algo que possa ser criada pelo homem, e sim que lhe é dada juntamente com a responsabilidade de preservá-la e de resguardá-la em face das muitas tentativas de dentro e de fora da igreja, então que acontece essas tentativas para destruí-la, dentro e fora da igreja. A expressão esforçando-vos diligentemente, no original grego, não sugere uma legítima possibilidade de falha, conforme apresentado em algumas traduções bíblicas, mas ressalta que essa unidade requer um empenho ao máximo de todo zelo e cuidado. Isso é observado em 2 Pedro 10 a 11, 3, 15, 17 e 18. Que nessa ordem disse: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Cristo é o cabeça da igreja, seu único Senhor e Mestre. E os cristãos a ela se unem por meio da fé que nele declaram ter, formando assim o seu corpo. Nos versículos de 4 e 7 de Efésios 4, Paulo ensina sobre isso a dizer: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Para os cristãos, a fé os leva a se identificarem com Cristo em sua morte e ressurreição, a serem batizados como um sinal físico de que fazem parte do corpo de Cristo. Mas essa identificação não deve se resumir só a isso. Voltando novamente a nossa atenção para a mensagem, então, em Filipenses 2, Paulo, a registrar que Jesus esvaziou-se e humilhou-se a si mesmo, fazendo aqui menção aos versículos 7 e 8, ele nos traz à memória outras ações de Jesus que muito deve servir para a identidade do cristão. Citando novamente o relatório de William Beck, dentre esses termos,
como primeiro tema, então, temos a renúncia. A renúncia ao status. Por não podermos conceber como era a sua glória eterna, é impossível compreender a grandeza de seu autoesvaziamento. Mas certamente Jesus renunciou aos direitos, privilégios e poderes de que gozava como filho de Deus. E aos cristãos o que deve ter por princípio de vida é o mesmo sentimento declarado por João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Renúncia ao status. Mas também a renúncia à independência. Registros bíblicos mostram Jesus pedindo água a uma mulher samaritana, vivendo nas casas de outras pessoas, vivendo à custa do dinheiro de outros porque ele mesmo não tinha, tomando emprestado um barco, um jumento, um cenáculo e até mesmo sendo enterrado num túmulo emprestado. Renúncia da independência. Sobre isso, em Lucas 9, 23, 25, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Mas também tem a renúncia da imunidade, melhor dizendo, a renúncia da imunidade. Jesus, ele se expôs à tentação, ao sofrimento, à limitação, à necessidade econômica e à dor. Essa renúncia para o cristão é compreendida nas palavras de Jesus, em João 16, de 1 a 4 e 33, onde aos discípulos assim declarou: tenho-lhes dito tudo isso, para que vocês não venham tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem ao Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Em nossa identificação com Jesus, nós devemos, a seu exemplo, viver uma vida de renúncia, pois assim seremos identificados com Ele em sua morte e ressurreição. Não somente pelo sinal físico do batismo nas águas, mas também, assim como durante o seu ministério público, Jesus fez-se amigo dos pobres e de pessoas humildes, curou doentes, alimentou famintos, tocou intocáveis. Ou seja, de um modo geral, para que eu cumpra o chamado, assim como Jesus arriscou a sua reputação associando-se com pessoas que a sociedade rejeitava, devo assim também ser identificado como cristão pela sociedade. Nos versículos 12 e 16 de Filipenses 2, as observações de Paulo ao dizer: ponha em ação de vocês, não é somente para o livramento completo da condenação e do inferno. Ou seja, seu alvo, se sou salvo, melhor dizendo, salvo estou e nada mais me tira a salvação, não é o que Cristo espera que pensemos. Vou repetir: se sou salvo, salvo estou e nada mais me tira a salvação, não é o que Cristo espera que pensemos. Mas sim, lutar pela realidade mais específica e restrita de livramentos diários das obras da carne, pondo em ação a salvação com temor e tremor. Paráfrase então de Filipenses 2,12. Coisas como ira, autocompaixão, que é reagir com orgulho ao sofrimento. Presta atenção nisso. Autocompaixão, que é reagir com orgulho ao sofrimento. Tem pessoas que sofrem e reagem com orgulho. Estou sofrendo contra aquilo como se fosse algo maravilhoso pelo que está passando. Então, ira, autocompaixão, cobiça e lascívia é para vencê-las que em sua exortativa Paulo assevera: ponha em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se
puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei, assim disse Paulo, de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Esse deve ser o comportamento de quem já foi salvo da condenação eterna. Em outras palavras, John Piper, em seu livro Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, na página 306, considera que devemos usar nossa mente e nossa vontade para opor-nos ativamente a esses pecados, quando os vemos surgir em nosso coração. Mas esta oposição ativa, conforme observado nas palavras de Paulo, é uma realização nossa, é uma responsabilidade nossa, deve partir de nós. Replicando ainda as palavras de John Piper, Paulo diz que devemos combater o pecado com temor e tremor. Citação de Filipenses 2,14, porque Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Redentor, Justificador, Sustentador e Pai amoroso, está tão perto de nós, que nosso realizar e nosso querer são o realizar e o querer dele. Referência aos versículos 13 de Filipenses 2, em que Paulo disse, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer, quanto realizar de acordo com a boa vontade dele. Para que eu cumpra o chamado, isso precisa estar claro em minha mente. Pois só assim verei que o Deus Todo-Poderoso não só está em mim, mas também age através de mim. E como disse John Piper, trema diante desse pensamento. Olha a maravilha que nós estamos aqui refletindo, o agir de Deus em nós, Ele que efetua, Ele que nos conduz, se nós nos entregamos à sua vontade, se nós buscamos ler a Bíblia de uma maneira sobrenatural, não como pessoas comuns procurando, às vezes, defender apenas contextos teológicos, mas como crianças, puras, abertas, dependentes do Pai. É isso que precisamos então estar entendendo o que é essas ações de Deus na nossa vida. Nosso esforço contínuo, diligente e resoluto está não somente sendo realizado na presença de Deus, mas também é obra do próprio Deus. Deus está agindo em nós e o que Ele está realizando tem sido o nosso realizar. Nisso podemos ver que o cristão não vive à espera de milagres, mas em Deus ele não só está sendo, como também está realizando um milagre. Vou repetir, o cristão não vive à espera de milagres, mas em Deus ele não só está sendo, como também está realizando um milagre. Em Marcos 6, de 7 a 13, quando Jesus enviou os 12, de 2 em 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, estas foram então as suas instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calça sandálias, mas não leve túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem de lá, como testemunhas contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. Então, para que eu cumpra o chamado, eu devo me permitir ser instrumento de bênçãos nas mãos de Deus, para também ser bênçãos para outras pessoas. E assim, testemunhando de Deus, provando eu mesmo ser um milagre de transformação pelo agir do Espírito Santo dele em minha vida. Só assim eu poderei fazer discípulo. A imagem e a semelhança de Cristo, o nosso Salvador. Só assim. E a exemplo de Paulo em 1 Coríntios 11, 1, ousar dizer-lhes: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Pense nisso e receba hoje a maior bênção de Deus para a sua vida. A alegria da salvação. Você não foi chamado
para ficar perdido ou preso às coisas deste mundo. O significado da nossa vida está em fazer a vontade do Pai. Ele efetua em nós o querer. Mas nós temos que deixar que Ele haja com liberdade em nossas vidas. Se você quer isso, tome hoje uma decisão de sair desta vida de inércia e de fazer algo diferente neste tempo diferente também que estamos vivendo. Você não foi chamado para se esconder. Se você é um cristão, você é um chamado para fora. O sentido da vida está em fazer a vontade do Pai. Estamos vivendo um momento em que o grande desafio está sendo encontrar voluntários de voluntários. Ou seja, a igreja se prende àqueles que se voluntariam a fazer a obra de Deus. Mas para este tempo, nós não estamos encontrando aqueles que nem para isso foram chamados, mas somente os voluntários destes voluntários têm se colocado na linha de frente. Saia da inércia, venha para a linha de frente e cumpra o seu chamado de fazer discípulo. Que Deus o abençoe. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em minhas lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, são tantas aflições que eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, ninguém enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, são tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, ninguém enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, e eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não.
Olá, família BCNB. Eu venho de uma maneira muito especial agradecer a você por sua fidelidade em estar cultuando a Deus através da entrega do seu dízimo, através de ofertas. Isso tem nos proporcionado oportunidade de podermos avançar em investimentos que a nossa igreja tem feito, diante dos ajustes com o uso da tecnologia e algumas ferramentas que temos tido necessidade de usar para melhor apresentar este culto ao Senhor. Quero então continuar desafiando você a se manter fiel, fazendo a entrega do seu dízimo através então da conta da igreja. Também você pode entregar pelo PicPay. Não deixe de prestar o seu louvor, de cultuar ao Senhor, sendo fiel na entrega dos dízimos e das ofertas. Que Deus o abençoe. Sim, a gente pode pensar desse jeito aí. A gente pode seguir esse caminho aí até... Só um minutinho, rapidinho. Peraí. E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Bom, gente, vocês perceberam que hoje o nosso culto teve um formato visual, digamos, um pouquinho diferente daquilo que a gente estava fazendo nas últimas semanas, não é verdade? Mas é porque, calma, tem um motivo, tá bom? Na verdade, pois é, estamos em obras, meus queridos. E isso tudo por conta do aniversário da IBCNB, que vai acontecer no dia 16 de julho. Pois é, meus queridos, dia 16 de julho, a IBCNB vai estar completando 38 anos. 38 anos fazendo a diferença por esse mundão afora, em Nova Brasília, no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo. E a gente vai estar comemorando de uma forma totalmente diferente do que a gente tem comemorado, do que a gente tem feito até hoje. Pois é, a gente está preparando um culto totalmente ao vivo. Pois é, em tempo real vai estar acontecendo as coisas aqui no nosso canal da IBCNB, tá bom? Então se programe, porque no dia 16 de julho, às 19h30, a gente vai estar fazendo o nosso culto totalmente ao vivo e totalmente interativo também. Você vai poder participar do nosso culto diretamente aí da sua casa, acessando o YouTube, acessando aqui o nosso canal, tá bom? E também no dia 19, a partir do dia 19 de julho, os nossos cultos dominicais, culto de domingo à noite, vão estar acontecendo também totalmente ao vivo, diretamente da sede da IBCNB. Apesar da gente ainda não poder receber as pessoas, os irmãos também na nossa sede, na IBCNB, a gente quer levar o culto de uma forma descontraída, de uma forma interativa também aí para sua casa, tá bom? E você vai poder participar de alguma maneira. Então fica ligado, a partir do dia 16 de julho, todos os cultos, tanto de quinta-feira quanto de domingo à noite, vão estar acontecendo totalmente ao vivo, diretamente da sede da IBCNB, aqui pro nosso canal do YouTube, tá bom? E fica tranquilo, a gente vai estar tomando todos os cuidados para poder levar um melhor culto, tanto para sua casa, quanto também para poder prestar o nome do nosso Deus, tá bom? E vale lembrar também das nossas atividades, que vão estar acontecendo também durante todo esse momento que a gente ainda tá em casa, tá bom? Nosso PGM da Juventude, toda terça-feira, às 20 horas, diretamente do nosso aplicativo Zoom. A gente sempre tá encaminhando o link para os grupos de adolescentes, para os grupos de jovens também, pra gente poder tá junto de alguma forma, poder estudar um pouquinho da palavra de Deus. E também vale lembrar da nossa live de quarta-feira, às 18 horas, no nosso Instagram da IBCNB, meu querido. Se você ainda não segue o Instagram da IBCNB, acessa rapidinho, tá aí também na nossa descrição do vídeo. Não perca, meu querido, tá sendo muito legal, tá sendo muito edificante também a gente participar dessas lives. E o que a gente tem feito também, a cada 2 semanas, aqui no nosso canal do YouTube, o nosso culto infantil, para as nossas crianças se alegrarem, poder lembrar um pouquinho da nova turma, também ouvir uma história, aprender mais sobre a palavra de Deus na linguagem delas, tá bom? Então a cada 2 semanas, o nosso culto infantil aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, meus queridos, continuem acompanhando a gente vai estar passando por uma nova fase a partir do dia 16 de julho. Isso tudo para poder levar o melhor para sua casa e também para poder a gente levar o melhor para o nosso Deus, tá bom? E é isso, muito obrigado a todo mundo. Curta esse vídeo aí, também se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, enfim. E é isso, agora deixa eu ir lá, que tem que voltar ao trabalho, né? Tá bom? É nóis. Tô indo, filho. Tchau. Bom, meus queridos irmãos, amados amigos, a gente se despede de mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E a gente já te convida para a próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, aqui no... a partir das 19h30, aqui no nosso canal do YouTube, nossa transmissão ao vivo do aniversário da IBCNB. Meu querido, você não pode perder. Até porque se não for para adorar o nome do nosso Deus, para que nós nascemos, não é verdade? A gente vai declarar isso agora. Declare aí na sua casa também, se não for para te adorar.
te louvo. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar.